Tá bom. Era paz. Vamos lá. E aí, pessoal, tranquilo? Tava com saudade de vocês. Calma aí, Johnny, como assim tá com saudade de mim? Pô, só ficar um minutinho sem vocês, meu coração já bate até mais forte. Ah, mulher, hoje eu tô no amor, como diz Vitor Moto, grande mestre de português, hein? O que acontece? A aula de hoje a gente vai fazer uma abordagem sobre bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é um dos assuntos que são mais cobrados na sua prova. Então a gente vai fazer uma análise, a gente vai identificar e vai relacionar esses temas. Teve um aluno que já mandou uma mensagem para mim e falou assim: Johnny, por que você sempre fala esses tópicos principais? Porque eu peguei todas as suas provas, me usei e fiz o quê? Um levantamento. E vi como as questões pedem. Então, às vezes, as suas questões pedem para identificar, ele pede para você fazer uma análise e pede até mesmo para relacionar. Quer ver um exemplo? Identifique, quer ver uma forma de identificar qual é a maior bacia hidrográfica instalada no país hoje, beleza? Relacionar a construção de uma usina com um período histórico. Olha como cai na sua prova. Então, por isso que eu friso isso, porque isso é de supra importância para a sua aprovação, perfeito? Então, o Johnny não é maluco. Pega o teu caderno, pegou teu caderno? Tá do teu lado? Não tá? Porra, bisonho, tá dando esse mole? Pega aí. Porra, vamos lá. Pegou? Então vamos cair dentro? Vamos com a gente. Quando eu falo de bacia hidrográfica, né, a gente relaciona água. Quando fala de água, o Brasil é a maior referência no assunto. Pô, por que, Johnny? O que tem diferente no Brasil? O que tem diferente no Brasil é que o Brasil é um país muito rico nisso. Enquanto existem países que brigam pelo acesso à água, o Brasil tem esse elemento em abundante e até mesmo de uma forma que a gente acaba desperdiçando, né? Mas isso tudo bem, a gente vai falar um pouco mais para frente, beleza? Então, quando a gente fala de água, o Brasil é uma das maiores referências, tanto em bacia hidrográfica como reservatórios subterrâneos. É o que a gente vai falar, beleza? Aquíferos e bacia hidrográfica. Então, não esqueça, o Brasil hoje é uma das maiores referências pela quantidade desse recurso distribuído em todo o nosso território. Mas aí o que acontece? A gente vai pegar o quê? Conceitos bem básicos. A gente vai pegar o posicionamento dos rios, conceitos, processo histórico, bacias e aquíferos. Quando a gente fala de rio, não é esse rio aí do filme Rio 1, Rio 2, não, o especial, o bisonho. Quando eu falo de questão de rio, olha isso aí. Eu vou pedir para o nosso editor, Felipe, chama na imagem aí. Quando você está vendo essa imagem, perfeito? Olha que imagem linda, tá vendo? Olha que lindo, é para você, aluno especial. Quando eu boto aí na primeira imagem, apareceu o leito para você. O que seria esse leito? Esse leito, ele significa a margem do rio. Às vezes fala assim, leito direito, leito esquerdo. Então você já sabe que é referência à sua margem. Agora, junçante, o que seria isso? É a visão que você vê da parte mais alta para a parte mais baixa do rio. Por isso que eu botei uma setinha da junçante da parte mais alta para a parte mais baixa. É uma forma de uma visão. Você está fazendo uma trilha com a 1000, beleza? E aí você subiu até o pico. Quando você vê o pico, a nascente ali, está vindo ali, e aí você vê o rio correndo da parte mais alta para a parte mais baixa. Quando você está naquela localização ali, é chamado de posicionamento de rio, junçante, beleza? Agora, vou imaginar aqui outro grupo de amigos de vocês estão na parte baixa do rio, olhando de baixo para cima. Quando ele fala isso, ele fala assim, eu estou na montante do rio. Isso são posicionamentos do rio, perfeito? E aí, quando a gente fala de regime, é a questão de como o regime, como é alimentado esse rio. Isso aí são questão de palavras-chave para que vocês possam compreender quando a gente for abordar um pouco mais sobre todos os conceitos de bacias hidrográficas espalhadas e distribuídas no nosso território. Perfeito? Até aí, alguma observação? Se eu fosse você, eu colocaria com a sua palavra-chave. Todos esses conceitos estão no teu material abaixo aí. Você está acompanhando a minha aula e o material já está aí contigo. Mas eu colocaria com as suas palavras. Leito, junçante, montante. Faz esse exemplo dos amigos fazendo um trecho. Eu estou no alto de um morro olhando para baixo. Eu estou na parte mais alta, junçante.
Se eu estou da parte de baixo para cima, montante, perfeito? Faz sempre esse relacionamento com alguma piada sua interna para que você possa lembrar e compreender de uma forma melhor, perfeito? Então não caia nessa aí. Agora volta comigo aqui. Obrigado, Felipe, vamos lá com tudo. E aí o que acontece? Agora, lembra do regime? Regime é como esse rio é alimentado. Existe 3 principais, tá? Que você tem que compreender. Existe mais algum outro? Sim, mas eu quero que você entenda da sua prova, porque isso é comentado dentro da sua bibliografia, são os seus autores. Principalmente Lídia Terra fala muito desses tipos de regime. O regime pode ser pluvial. Pluvial é a partir da chuva, perfeito? Então você está falando que é um rio que é alimentado a partir da água da chuva, perfeito? Exemplo muito que acontece na Amazônia ali, pela localização, chuva constante, né? Mas falando de Amazônia, eu também posso falar outro exemplo, é a questão niveal, perfeito? Pega o teu caderno. Existe uma grande diferença entre niveal e também glacial. Às vezes o aluno fica com dificuldade. Associa niveal com derretimento da neve, perfeito? Da parte mais alta. Niveal, derretimento da neve. Isso acontece muito em locais em grande altitude e, em outra palavra, locais que são muito altos. E aí no inverno, porque baixa temperatura, gera o quê? O congelamento. Quando chega o verão, a temperatura diminui em relação ao inverno. Pode ser uma queda pequena da temperatura, mas você tem uma mudança total local. E aí o que acontece? Começa a pingar. Eu lembro muito, igual um exemplo, quer ver? Minha mãe, antigamente as geladeiras, né, não tinha essa coisa de derretimento automático, e hoje é uma beleza. Tu aperta o botão ali, pô, quando tu vai ver já tá tudo limpinho, chuchu, beleza. Mas antigamente não, eu peguei a transição do velho pro novo. Quando a gente tinha que fazer limpar a geladeira, a gente tinha que abrir a geladeira. Pode perguntar à tua mãe como é. Abre a geladeira, deixa aberta e vinha com água, jogava, quebrava com gelo. Meu irmão, era uma doideira. Por quê? Se você deixar... Por que eu tô falando isso? Você abre lá o compartilhamento. Eu deixava. Tava cheio de crosta de gelo. Quando eu deixava aberto, você começava a pingar. Aquele pingo, numa quantidade enorme, alimenta um rio. É porque às vezes você acha que um pingo não significa muito, mas ele tem um significado muito forte, dependendo da quantidade que você esteja fazendo essa abordagem. Então eu estou te dando um exemplo. Niveal é daquela geladeira que está toda congelada, começa a... Vou descongelar. Você tira da tomada, o gelo começa a pingar. Isso é um exemplo. A glacial é a partir do derretimento das geleiras, tá? É água que vem diretamente das geleiras. Esse exemplo é o que acontece muito na Antártica. Você tem um derretimento ali por conta da mudança da temperatura, principalmente nos períodos mais quentes, ou em outros casos aí do aquecimento global, você tem um derretimento diretamente das geleiras, perfeito? Então, niveal das montanhas, glacial das geleiras, fica mais fácil para você compreender. Até aí, tá tranquilo? Botou essa observação? Bota essa observação para mim, por favor, senão eu vou aí, vou te dar um tapa. Perfeito? Que isso, Johnny? Hoje eu tô agressivo. Hoje eu tô no amor, como diz Vitor Moto. Amo aquele cara. Vamos lá. Agora a gente vai falar de divisores de água, tá? Por que eu tô falando de divisores de água? Os divisores de água, como você pode ver nessa imagem, perfeito? Esse divisor de água é como se fosse, um exemplo, uma montanha, perfeito? Eu tô com a montanha, vou fazer um trabalho ao vivo aqui para você. Calma aí. Pegar esse copo d'água aqui, voltei. O pessoal vai ficar bolado que eu vou molhar o estúdio todo, mas vou te dar um exemplo. A minha mão, tá? Olha aqui minha mão, olha a minha mão. Foca na minha mão. A minha mão aqui é como se fosse um pico. Teria o outro lado aqui. Agora vamos imaginar se chover. Ó, vai chover. Opa, choveu, perfeito. O que acontece? Esse lado aqui tá molhado, não tá molhado? Olha que também tá totalmente molhadinho. O que eu quero dizer é isso? Os divisores de água são montanhas, são picos, são escarpas que faz essa divisão. A chuva acontece nessa parte mais alta e a água corre para ambos os lados. Isso é divisor de água. Porque às vezes você pode estar lendo um texto e falar: Johnny, o que é divisores de água? Divisores de água são elementos físicos, montanhosos, rochosos, que faz que a água da chuva corra para cada lado, perfeito? Isso é um elemento muito importante quando a gente fala de água. Falou divisor de água, pô, lembra, dividir a água da chuva, perfeito?
Agora a gente vai falar rapidamente, tá vendo que nesse primeiro bloco eu só tô falando de conceito. Qual é a dica do tio Johnny como seu mentor da sua aprovação? Quando a gente acabar esse primeiro bloco, reveja novamente os conceitos, porque esses conceitos, pequenas palavras, vão estar inseridos no decorrer da sua aula. Não só na sua aula, mas nos exercícios, perfeito? Eu sei que você gosta de mim e eu gosto de você, mas não dá esse mole. Escuta o que o tio está falando, o tio aprova todo ano e você vai ser o próximo aprovado. Tá sentindo o cheiro de aprovação? É, moleque. É tua pele queimando lá na corrida lá. É, moleque, tu é o próximo. Vamos lá. Tipos de rios. Existem diferentes tipos de rios. Caraca, eu achei que era o mesmo. Claro que não, bonitinho. Existem diferentes. A forma que o rio ele atua. Tranquilo? Primeiro rio. Qual é o nome do primeiro rio? São rios perenes, perfeito? Rios perenes são rios que não secam, perfeito? Rios que não secam. É rios que para sempre, né? Pô, por que isso? Tem rio que seca, Johnny? Claro que tem rio que seca. No Brasil a gente tem os dois tipos de rio. Os rios perenes, que você pode encontrar no norte do país, e os rios intermitentes. São rios que secam dependendo da época do ano. Tem alguns desses normais no Nordeste, perfeito? São rios que dependem do fluxo da chuva, porque dependendo da época do ano, não chove e a chuva não alimenta. Esse é um tipo de regime, o quê? Pluvial. Lembra que eu falei anteriormente? Olha como eu tenho que linkar. Chuva pluvial, ela acaba influenciando no tipo de rio. Rio que intermitente. Esse rio, ele seca dependendo do ano. Quer ver outro exemplo? Alguns rios do deserto, alguns desertos específicos, também são intermitentes, porque os rios secam totalmente, mas dependendo da época, quando começa o período de chuva, você vê que o volume de água é tão grande que alimenta novamente esse rio. Mas quando passa o período da seca, seca totalmente. E os peixinhos, Johnny? Os peixinhos seguem o fluxo do rio, alguns morrem, né? Porque ficam presos ali em poças ali isolados e acaba virando alimento. É a cadeia alimentar, né, jovem? Beleza? Então, rios perenes, intermitentes, perfeito? Pegou aí? Agora eu vou falar tipo de rio também ainda. Acabou? Claro que não. Outro rio é chamado caudulosos, perfeito? Isso já caiu na tua prova. Bota aí, observação, já caiu na minha prova. O que rios caudulosos? Rios caudulosos são rios agitados, violentos, pela força da água. Exemplo é chamado Rio Madeira. Rio Madeira ali na região norte do país, né? Depois eu vou falar um pouco mais profundo sobre até a usina dela. O Rio Madeira, ele recebe esse nome, sabe por quê? O rio é tão forte na correnteza que acaba carregando todas as suas árvores que estão no leito do rio. Olha a palavra leito aparecendo de novo. Então os rios caudulosos são rios agitados, com grande força. Exemplo que eu estou te dando é o Rio Madeira. O rio é tão agitado que ele acaba carregando árvores que estão próximas ao seu leito. Não é tipo, caraca, de onde a água passa, leva. Não é tipo Iemanjá ou Aquaman, filho. É que a árvore velhinha, ela vai ficando ali perto da borda do rio. Então, quando o rio é mais agitado, vai batendo no leito, acaba carregando. Por isso que o nome leva Rio Madeira. É normal de você ver durante o leito do rio, né? Várias árvores presas, mortas durante o rio ali. E a água do rio leva, perfeito? Então, rios caudulosos são rios agitados. Isso é muito normal no norte do país, perfeito? Agora, rios efêmeros, que surge a partir da chuva, mas depois secam rapidamente. Pô, mas é intermitente? Não, o intermitente ele fica no período maior. Já os efêmeros, a chuva vem, eles enchem, passou a chuva, eles secam. Perfeito? Então eles têm um processo muito mais rápido de encher e dessecar. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa? Então a gente pega essa parte de todos os conceitos e a gente vai finalizar agora. A pergunta que eu falo: o que é uma bacia hidrográfica? Beleza? Eu vou deixar esse desafio para você e eu quero que você imagine, eu quero que você pense o que seria com as suas palavras. Coloca no caderno que a gente vai voltar no próximo bloco. Perfeito, sargento? Lembre-se disso.
juntos somos mais fortes. Brasil!